Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e o assunto da nossa videoaula de hoje é potenciação com números inteiros. Importante destacar que eu já fiz um vídeo sobre potenciação com números naturais, que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo. Nele eu abordo de forma bastante ampla todos os conceitos, desde a introdução, que são potenciações com números naturais, até os cálculos, até as resoluções. No cálculo de potenciação com números inteiros, a gente tem algumas diferenciações. Por quê? Porque aqui a gente começa a trabalhar com números positivos e negativos, diferente da potenciação com números naturais, onde a gente não precisa se preocupar com regrinha de sinal. Então aqui eu trouxe esse primeiro exemplo, a potenciação com números naturais. Então a gente tem aqui o 2 e o 4. Como que a gente faz a leitura da potenciação? 2 elevado à quarta potência. Então, relembrando, quem são os elementos da potenciação? O número que fica abaixo é a base, que é o número que se repete. O número que fica lá em cima se chama expoente, que é a quantidade de vezes que a base se repete. E o resultado da potenciação se chama potência. Então, nesse caso aqui, como que ficaria a resolução? 2 elevado à quarta potência significa que a gente vai multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2, 16. Então não tem nenhuma preocupação com regrinha de sinais. Então, relembrando mais uma vez, a nossa base é 2, o nosso expoente é 4 e o resultado a gente chama de potência. Quando envolve números negativos na base, a gente começa a trabalhar em um outro campo, um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Quando a gente tem números negativos, o processo resolutivo é o mesmo, só que lá no final a gente precisa se preocupar com o sinal do resultado, se esse sinal vai ser positivo ou se esse sinal vai ser negativo. E aí existem duas formas de fazer esse processo, essa identificação. Então, no primeiro exemplo aqui com o número negativo, a gente tem menos 2 elevado à quarta potência. O que significa isso? Que o menos 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, a gente vai ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, a gente tem uma multiplicação do 2 por ele mesmo 4 vezes. E aí a gente tem duas formas de identificar o sinal do resultado final, da potência. Qual é a primeira? A primeira forma é fazendo as regrinhas de sinais a cada dois números. Então aqui a gente vai juntar o menos com menos, que na multiplicação a gente tem uma regrinha de sinais específica. Está aqui na descrição dos vídeos também a minha aula sobre multiplicação com números inteiros, onde eu abordo as regrinhas de sinais. E lá a gente observa que quando os sinais são iguais num produto, ou seja, numa multiplicação, o sinal do resultado é positivo. Então, como os sinais aqui são iguais, o nosso resultado fica positivo. Aí a gente pega esse sinal e vai comparar com o terceiro valor, que é negativo. Então, a gente vai ter mais com menos, sinais diferentes, a gente vai ter menos. E menos com menos, a gente vai ter como resultado final mais, ou seja, um valor positivo. E o 2 elevado à quarta potência, a gente acabou de ver que é 16, certo? Essa é a primeira forma de fazer a regrinha de sinais. Qual seria a segunda forma? Eu coloquei aqui do ladinho duas observações. Quando a gente tem uma base negativa com expoente par, o resultado sempre será positivo. Agora, quando a gente tiver uma base negativa com expoente ímpar, o resultado sempre será negativo. Então, nesse caso aqui, observa que a base é negativa. Então, a gente tem o 2 na base negativa, e o expoente é o 4, e o 4 é um número par. O que acontece com o resultado? Ele fica positivo. Então, se você não quiser fazer esse processo de regrinhas de sinais, basta ler que a base é negativa e o expoente é par, que é 4, então já coloca lá o sinalzinho de mais no resultado. Mesma coisa pode ser feita na letra C. A gente observa que a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, a gente já sabe que o nosso resultado será negativo. Mas se você não se sentir seguro para gravar essas duas regrinhas, para decorar essas duas regrinhas, faça a regra de sinal de 1 por 1.
Então, como que ficaria menos 1 elevado ao cubo? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, a gente tem menos com menos, mais com menos, menos. Então, como eu já havia falado, resultado negativo. Posso fazer dessa forma, ou então, base negativa, o 3 é ímpar, então o expoente é ímpar, resultado negativo. E 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Quando a gente tem uma base elevada ao expoente zero, a gente já viu lá na nossa aulinha sobre potenciação, toda base elevada ao expoente zero, o nosso resultado é igual a 1, nem positivo nem negativo, não se preocupa com a regrinha de sinal, se o expoente for zero, o resultado será 1. Então, na nossa sequência de exercícios, nós temos aqui a letra E, menos 3 elevado à quarta potência. Então, qual é o processo resolutivo? A gente vai multiplicar o menos 3 por ele mesmo 4 vezes, ou seja, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Duas forminhas de identificar o sinal do nosso resultado, fazendo a regra de sinal 1 por 1, ou então, seguindo a nossa observação relatada aqui do lado, base negativa, expoente par, resultado positivo. Se a gente fizer a regra de sinal passo a passo, a gente vai chegar nesse mesmo mais. Menos com menos, mais com menos, menos e menos com menos, mais. Então chega no mesmo resultado positivo. Então 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E aí vocês devem estar se perguntando, mas eu sou obrigado a escrever todo esse processo de multiplicação, todos esses produtos? Não. Se você não quiser escrever essa sequência resolutiva, não tem necessidade. Por exemplo, menos 1 elevado à 16ª potência, você vai multiplicar o menos 1 16 vezes? Não precisa. Qual o processo? A gente sabe que a base 1 multiplicada por ela mesma vai resultar no 1 lá no final. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 16 vezes, teremos como resultado 1. A pergunta é, esse 1 será positivo ou será negativo? Seguimos a regrinha aqui. Base negativa, o 16 é um número par ou ímpar? 16 é par, logo o nosso resultado será positivo. Base negativa com expoente par, resultado positivo. Então, o nosso resultado será mais 1. Menos 1 elevado à 23ª potência. A gente vai multiplicar o menos 1 23 vezes? Não. A gente segue a nossa mesma regrinha. 1 multiplicado 23 vezes, a gente já sabe que vai ser 1. Agora, esse 1 é positivo ou é negativo? A base é negativa e o nosso expoente é par ou é ímpar? O 23, par ou ímpar? O 23 é um número ímpar. Então, logo, na base negativa com expoente ímpar, o resultado é negativo. Menos 2 elevado à 6ª potência. Então, a gente vai multiplicar o menos 2 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicando 2 6 vezes, nós temos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e 32 vezes 2, 64. Então, nós temos 64 como resultado. Esse 64 será positivo ou negativo? Vamos olhar para o nosso expoente. O 6 é um número par ou é um número ímpar? É par. Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Agora nós temos menos 10 elevado à 9ª potência, o que indica que a gente deve multiplicar o 10 por ele mesmo 9 vezes. Muito cuidado para não se confundir e acabar fazendo 10 vezes 9 igual a 90. Não, a potenciação não tem esse significado. A gente vai multiplicar o 10 por ele mesmo 9 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Você pode fazer o cálculo de multiplicação por multiplicação, ou então seguir a regrinha que eu ensinei para vocês lá na nossa videoaula sobre potenciação. Quando a base for 10, a gente tem uma forma diferenciada de resolver, uma dica, um macete, onde você não precisa resolver o cálculo.
Como que fica o processo resolutivo? Você apenas coloca o 1 no resultado e você vai observar o expoente. A quantidade numérica do expoente é a quantidade de zeros que você vai colocar ao lado direito desse 1. Então, como o nosso expoente é 9, significa que você vai colocar aqui 9 zeros. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esse nosso resultado, ele será um número positivo ou um número negativo? Seguimos a regra. Base negativa, o 9 é um expoente ímpar. Se o expoente é ímpar, significa que o nosso resultado será negativo. Então, essa é a forma de resolução das potenciações com números inteiros. Uma coisa muito importante, um detalhe muito importante que eu deixei aqui para o final. O que é muito importante? É vocês observarem o uso dos parênteses na resolução das potenciações. Por quê? Porque menos 2 elevado à quarta potência é diferente de menos 2 elevado à quarta potência fora dos parênteses. Muita gente acaba se confundindo e errando isso aqui. E lá no Enem, no vestibular, em concursos públicos, cai muito essa pegadinha aqui e acaba eliminando bastante gente. Por quê? Porque quando eu tenho menos 2 elevado à quarta potência entre parênteses, a gente segue essa regra aqui. Base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Só que, quando esse menos 2 está fora dos parênteses, significa que o sinal ele não pertence ao menos 2, então ele não é considerado na potenciação. O sinal de negativo ele já vai direto lá para o nosso resultado. E aí a gente multiplica o 2 4 vezes, chegando ao resultado de 16. E por que ele fica negativo? Porque ele não pertence à potenciação. E por isso não é feito a regra de sinais. Então ele acompanha o resultado final da potenciação. Aqui ele é inserido no cálculo e por isso a gente usa a regrinha de sinais. Quando ele for colocado fora dos parênteses, você já pode colocar diretamente no resultado final o sinal de negativo. Serve para todas as bases quando estiverem fora dos parênteses. Então, relembrando mais uma vez, quando estiver dentro dos parênteses, a gente pode tranquilamente usar as regrinhas de sinais. Quando estiver fora dos parênteses, o sinal de negativo acompanha a potência, ou seja, acompanha o resultado final. Espero que tenham entendido nossa videoaula hoje sobre potenciação com números inteiros. Aconselho que assistam também a nossa videoaula sobre potenciação com números naturais. Lá eu explico todos os conceitos, desde a introdução da operação de potenciação até os cálculos finais. Hoje a gente entra em um pouquinho mais avançado no campo dos números inteiros. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like no vídeo se gostou. Gravem bem essas duas regrinhas. Vocês vão estar utilizando agora no ensino fundamental, mas vai ser muito importante quando vocês estiverem prestando uma prova para o Enem, para o vestibular, para um concurso público. Então muita gente acaba fazendo bicho de 7 cabeças onde não existe. A matemática é uma ciência exata e com atenção, com capricho, você com certeza vai conseguir atingir seus objetivos. A matemática hoje ela é um grande divisor de águas, digamos assim, porque muita gente acaba reprovando nos concursos por causa da matemática, acaba zerando em matemática. Então, se você tiver bastante estudo e capricho na ciência matemática, com certeza você vai estar à frente dos seus adversários. Espero que tenham aprendido. Deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe esse link com seus colegas para que eles aprendam um pouquinho mais, revejam se já aprenderam. Inscreva-se no nosso canal para dar aquela força para nos incentivar a estar gravando frequentemente novos vídeos. Deixe aí o seu comentário se gostou ou não. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para novos vídeos. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.